palavra de Deus é vínculo de união entre nós cristãos. E é nessa alegria da unidade que o Espírito Santo nos concede que vamos fazer o estudo do Evangelho de São João, capítulo 13, versículos de 1 a 20. Nessa certeza de que pela palavra fazemos parte da grande família de Deus que é a Igreja, está começando mais um programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para juntos fazermos o estudo da palavra, essa palavra de Deus que é maravilhosa, que é uma fonte de sabedoria, uma fonte de consolação, uma fonte de sustento, de fortaleza para nós na caminhada de fé. Então é bom poder aqui abrir a porta da minha casa, aqui da minha sala e poder receber você mais uma vez. Estamos juntos e juntos assim na presença de Deus também queremos estar para fazermos esse estudo. Na presença de Deus. Como já é de praxe, a gente começa na presença dele, do Senhor, rezando. Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, nós agora clamamos sobre nós a Tua presença. Nessa alegria desse estudo da palavra, uma vez mais, sermos sustentados pelo pão da palavra. Pedimos a Ti, Espírito Santo, fala ao nosso coração. Sim, Espírito Santo, dai-nos este santo entendimento daquilo que o próprio Cristo deseja hoje consolidar dentro do nosso coração. É o que te pedimos, Espírito Santo, nos instrua, nos dirija. Espírito Santo, queremos, pela Tua condução, guiados por Ti, mergulhar no tesouro da Palavra de Deus. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. João 13, versículos de 1 a 20. É a conhecida passagem do lava-pés. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aqui já no versículo 1, lá no versículo 1, já temos aqui um princípio, né? Princípio eterno, isso não muda. Jesus nos amou até o fim, Ele nos ama até o fim. Jesus, tendo chegado a sua hora de passar do mundo para o Pai, deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O Senhor nos ama até o fim, isso não muda, meu irmão, minha irmã. Apesar da enfermidade, apesar das dificuldades, apesar das angústias, tome posse disso, tome posse desta verdade. Isso não vai mudar. Jesus te ama até o fim, Ele me ama até o fim. Que maravilha. Versículo 2. Foi durante a ceia. O diabo já tinha seduzido Judas Iscariotes para entregar Jesus. Sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de junto de Deus saíra e para Deus voltava, Jesus levantou-se da ceia, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a à cintura, derramou água numa bacia, pôs-se a lavar os pés dos discípulos e enxugava-os com a toalha que trazia à cintura. Que eu vou dar uma pausa no nosso estudo. Eu quero agora já perguntar ao meu irmão Denis Duarte, profundo conhecedor da Palavra de Deus, que tem estado conosco durante toda a segunda temporada, né, nos instruindo, nos trazendo tantas maravilhas da Palavra de Deus. Denis, eu quero perguntar a você assim de forma bem direta, o que significa o lava-pés? Qual o significado do lava-pés? Esclarece para nós, meu irmão, por favor. Qual o significado do lava-pés? O lava-pés que é tão importante para nós, afinal de contas, nós celebramos isso na Semana Maior, na Semana Santa, não é verdade? Bom, primeiro vamos entender que o gesto de lavar os pés nesse período de Jesus significava acolhida, significava hospitalidade. Mas, em geral, quem lavava os pés dessa pessoa que chegava era um escravo. E era um gesto tão humilhante que não era aceito que um escravo judeu lavasse os pés de outra pessoa. Teria que ser um escravo não judeu. Jesus, então, ao se abaixar aos pés dos discípulos e lavar os pés dos discípulos, nos mostra que Ele se coloca a serviço. Pensa comigo, Jesus é Deus.
E ele, ao se abaixar aos pés dos discípulos, se rebaixa à nossa condição. Jesus, sendo Deus, se fez homem para nos salvar, se coloca a nosso serviço. Isso é maravilhoso. E ao mesmo tempo, Jesus dá o exemplo. Mostra para os discípulos, mas mostra para mim e para você como nós devemos fazer. Nós não podemos nos colocar acima dos outros. Deus nos salva, Deus nos conduz não por imposição de cima para baixo. Pelo contrário, é de baixo para cima. Jesus se rebaixa à nossa condição para nos salvar. Assim nós temos dois exemplos importantes. Como seguir Jesus? Primeiro, através do serviço ao outro. Colocar nossa vida à disposição da vida do próximo. Mas de que maneira? Se rebaixando à sua condição ou se colocando na sua condição. Jamais por imposição, jamais partindo de cima, mas se colocando igual ao outro. Assim, nós conseguimos cumprir o segundo mandamento: amar o próximo como a mim mesmo. Que maravilha, Denis, muito obrigado pela sua explicação. E veja só que interessante, né? Porque o gesto do lava-pés, ser um gesto de acolhida, né? Que beleza isso, né? Um gesto de acolhimento. E achei muito curioso, interessante, também esse fato de que os judeus, eles não tinham essa atitude de lavar os pés. Era um gesto próprio de quem não era judeu, dos não-judeus. Eu não sabia disso, você sabia? Eu não sabia não. Então aprendi algo novo. Que bom, sempre é bom conhecer algo novo. A palavra de Deus sempre nos traz essa novidade. Vamos prosseguir com o nosso estudo? Versículo 6. Chegou assim a Simão Pedro e este disse: Senhor, tu vais lavar-me os pés? Jesus respondeu: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Pedro disse: tu não me lavarás os pés. Aqui no versículo 7, aqui eu já ia pulando, né? Mas já tem aqui uma promessa, olha só. Vou anotar aqui com a cor verde. Agora você não entende, Pedro, o que eu estou fazendo, mas mais tarde você vai compreender. Aí você vai dizer, mas onde é que está essa promessa? A promessa que está aqui é uma promessa, assim, podemos dizer até velada, mas para mim eu tenho ela como uma promessa, que é o quê? E aí eu já partilho com você. Muitas vezes Deus realiza coisas na vida da gente que a gente a princípio não entende, mas lá na frente a gente vai entender. Então fica para nós essa promessa de Deus. Para mim aqui fica essa promessa. Alexandre, tudo que Deus fez na sua vida, tudo que Deus está fazendo, que você hoje não entende, lá na frente você vai entender. Essa é a promessa de Deus. Deus sempre vai me fazer compreender lá na frente o que Ele está realizando hoje. Versículo 8. Pedro disse: tu não me lavarás os pés nunca. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Olha aqui um outro princípio eterno, porque no reino de Deus é assim. Se Deus não nos lavar com seu precioso sangue, se Deus não agir em nossa vida, nós não teremos parte com Ele. Você quer ter parte com Jesus, meu irmão? Deixa Ele te lavar. Simão Pedro disse, versículo 9: Senhor, então lava-me não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem tomou banho não precisa lavar senão os pés, pois está inteiramente limpo. Vós também estáis limpos, mas não todos. Ele já sabia quem eu iria entregar, por isso disse: não estáis todos limpos. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e voltou ao seu lugar. Disse aos discípulos: entendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais de mestre e Senhor e dizeis bem, porque sou. Aqui, versículo 13, com a cor azul, a gente anota um outro princípio eterno. Vocês me chamam de mestre e Senhor, e eu sou isso mesmo, eu sou o Senhor, eu sou o mestre. Isso não muda, meus irmãos. No reino de Deus existe um mestre, no reino de Deus existe um Senhor, que é Jesus Cristo. Versículo 14, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Aqui temos uma ordem, e olha que ordem importante, versículo 14, ordem é na cor vermelha. Versículo 14, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns aos outros. Vamos nos colocar a serviço uns dos outros. Versículo 15, dei-vos o exemplo para que façais assim como eu fiz para vós. Versículo 16, em verdade vos digo, o servo não é maior do que seu senhor, e o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Aqui nós temos também uma outra lei que rege o reino de Deus, ou seja, um princípio eterno. Versículo 16,
É assim que funciona no reino. O servo nunca será maior do que o seu senhor. O enviado nunca será maior do que aquele que enviou. Nós não somos maiores, somos enviados por Jesus. Servos do Senhor. Versículo 17. Já sabeis disso, sereis felizes se o puserdes em prática. Aqui no versículo 17, uma promessa de Deus. E a promessa a gente anota na cor verde. Essa felicidade. Seremos felizes, é o que Deus promete. Se colocarmos em prática aquilo que Deus nos ensina, se colocarmos em prática essa humildade de saber que o servo não é maior do que o seu Senhor, seremos verdadeiramente felizes. Versículo 18. Eu não falo de vós, de todos vós. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se cumpra o que está na Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Aqui temos no versículo 18 um outro princípio. O Senhor conhece, olha só, eu conheço aqueles que escolhi. Isso não muda. O Senhor escolhe porque Ele conhece. Versículo 19, desde já, antes que aconteça, eu vou-lo digo para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Versículo 20, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aqui no versículo 20 também um outro princípio eterno. Quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. É assim que funciona no reino. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Bom, terminamos aqui o nosso estudo. Você sabe que o tempo do nosso programa ele é muito curto. Eu vou me despedir de você, mas eu vou reler. Convido você a fazer o mesmo. Tome novamente a palavra de Deus nas mãos, desde o versículo 1 até o versículo 20, leia mais uma vez a palavra de Deus, lava pés, inclusive aqui do meu lado aqui eu tenho essa gravura, essa imagem, né, melhor dizendo, essa imagem tão bonita aqui de Jesus lavando os pés de Pedro, olha aqui que beleza, é exatamente o que fala a palavra de hoje, esse nosso estudo de hoje. Então eu já vou me despedir de você, vou fazer aqui as minhas anotações, eu me despeço de você com essa imagem de Jesus lavando os pés de Pedro, permitindo que Ele lave cada vez mais os nossos pés e que também a gente possa lavar os pés uns dos outros, porque a felicidade está em servir os nossos irmãos. Um grande abraço para você e até o próximo programa A Bíblia no Meu Dia a Dia.